tá sentindo as dificuldades que ela tem de uma maneira geral, né? Exatamente. Então você tem essa importância. Agora, sobre a coceira no ouvido. Nossa, eu sou uma pessoa que eu sofro muito disso. Vira e mexe, meu ouvido começa a coçar. E na época que eu jogava polo, né? Eu treinava todo dia na piscina. Então eu sentia muita coceira no ouvido, coçava, entrava na piscina e ficava cheio de dor no ouvido. Me diz, pelo amor de Deus, como é que resolve essa coceira no ouvido? Então, a coceira no ouvido é uma queixa muito frequente no consultório. Legal. Mas a gente tem que avaliar caso a caso. Porque a coceira de ouvido, ela pode ter várias causas. Ela pode ser fungo, ela pode ser desidratação da pele, que envolve o nosso canal auditivo, ela pode ser excesso de cera. E tem tratamento, sim, para coceira de ouvido. Só que, assim, é caso a caso. Então, Entendi. assim, tem que procurar um profissional. Entendi. Você faz no seu consultório? Faço, e sim, no meu consultório, eu avalio, né? E aí, cada uma dessas coisas, a gente tem que ver qual que é a causa, né, dessa coceira no ouvido. Entendi. A primeira coisa é você identificar a causa. A causa. Não é uma coisa genérica. Não adianta ficar usando esses remédios, às vezes, que tem na internet, que pra coceira de ouvido, esses removedores de cera que vendem na internet, inclusive eles são perigosos, podem machucar o ouvido, causar otites. Eu já recebi alguns anúncios desses, que é um que você vai... Ele roda, né? Ele vai rodando. Aquilo é um perigo. Ele Jura? pode fazer perfuração de tímpano, machucar até o conduto, né, das pessoas, né, o conduto auditivo externo, que a gente chama, né, que é aqui o buraquinho do ouvido. Sim. E pode causar graves infecções. Então, não usem... Perda auditiva. Pode causar perda auditiva se for muito interno, se a pessoa colocar ele muito internamente, pode fazer uma perfuração de tímpano, e aí alterar toda a cadeia ossicular que a gente tem dentro do nosso ouvido. O ideal é coçar com cotonete? Não, nunca usar cotonete, pelo amor de Deus. O cotonete é usado para tirar maquiagem, é usado para limpar o umbigo. Vou jogar fora quando chegar em casa. Exatamente, joguem fora e não comprem. Se a gente for ler, inclusive, nas caixinhas, né, de cotonete, quando a gente vai ler, se você for ler ali, não tá escrito que é para usar no ouvido. É mesmo? É mesmo. Eu tô fazendo o uso errado, então. Exatamente, porque ele empurra a cera pra trás. Se a pessoa... né? Ele empurra. Em vez de ajudar a tirar, ele empurra. Ele empurra. E também, assim, a cera, ela é expelida automaticamente, fisiologicamente, pelo nosso organismo. Se a pessoa fica tirando muito a cera do ouvido, porque a cera, ela é oleosa. Ela hidrata a nossa pele do ouvido. E aí, se ela fica tirando, ela causa um ressecamento dessa pele e causa a coceira. Entendi. Então, o uso excessivo de haste flexível, de cotonete, é uma das causas de coceira. A ideia da engenharia por trás desse removedor aí que você falou que é um perigo, era que como ele vai rodando, ele meio que pega e você vai rodando para que ele tire. E o cotonete você realmente só empurra, né? E tem alguma conexão, por exemplo, de você pegar o cotonete e empurrar com o otite? Não tem nada a ver. É completamente... O uso excessivo de cotonete, ou o uso usual de cotonete, que não é para ser feito, tô deixando aqui bem claro, gente, não usem cotonete. O problema do cotonete é que ele pode causar pequenas escoriações na nossa pele do ouvido e aí causar otite. E aí, quando entra essas escoriações, esses pequenos ferimentos que o cotonete causa, se você entra na água, pode causar uma otite. Entendi. Então, objetivamente, o que é a otite? A otite, a gente pode dividir ela em 3 partes. Nossa senhora, vamos lá, que eu vou conseguir entender isso aí hoje. Tá bom. Então, a gente tem a otite externa, que é a otite do pavilhão aqui, logo da nossa entradinha, que é até a membrana do tímpano, que é a infecção dessa pele, que pode ser causada pelo uso errado de cotonete. Legal. Pode ser causado por bactérias, fungos, e pode estar relacionado ao uso de piscina e de mar, que é a otite do verão, muito comum agora no verão. Porque onde seu consultório enche. Quando o consultório enche, exatamente. E é muito comum também a otite do nadador, que, que é a do ano inteiro, né? Que o nadador ele... Do nadador. De polo também. Exatamente. Porque o acúmulo de água ali, se esse ouvido tiver algum tipo de ferimento ali na pele, ele vai infeccionar. Tá? Então, essa é a otite externa. A gente tem a otite média, que fica depois da membrana do tímpano. Essa otite ela é causada principalmente por bactérias e por vírus, não por fungo. O fungo é para a parte externa.
A parte do meio do nosso ouvido, que é a caixa, que é o ouvido médio, que a gente chama, ela pode sim, que é aquela otite que começa a latejar absurdamente, muitas vezes relacionada à febre, a ouvido tampado, a pessoa para de ouvir, começa a ter um abafamento no ouvido. Ela tem a sensação de que perdeu a audição. Que perdeu a audição. É a otite média, que aí a gente tem que avaliar, ver o que é, se vai entrar com antibiótico ou não. Mas legal essa explicação que você deu, porque eu consegui agora descobrir por que eu tinha tanto dor no ouvido. Eu pegava o cotonete, cutucava o ouvido, fazia um ferimento, tinha lá, a água entrava e por isso que eu tinha otite. Otite, exatamente. Aula ao vivo. Aula ao vivo. Vamos lá, agora, só pra gente não... Só pra complementar, claro, a terceira causa... A gente tem a terceira causa, que é também causada depois da otite, que é muito comum em crianças, pessoas e adultos também que são muito alérgicos, que é a otite média secretora, que é um acúmulo de uma secreção não contaminada, digamos assim, ali naquele ouvido médio. Ele não causa dor, mas ele causa abafamento. E aí a gente não consegue ouvir direito. O paciente reclama, doutora, meu ouvido está entupido. E também, puxando um outro gancho, é muito comum na criança. E aí a criança não escuta, ela não vai bem na escola. A gente faz uma audiometria, a gente vê uma alteração e a gente tem que colocar um carretel no ouvido dessa criança. Caramba! É isso o procedimento no centro cirúrgico também. A gente faz uma pequena incisão na membrana do tímpano, suga esse catarro que está estéril, não está infectado por bactéria nem fungo, a gente suga e coloca um pequeno dispositivo para aquilo drenar. Esse carretel fica no ouvido entre 6 meses a 1 ano e depois cai sozinho. Isso é muito comum também nas crianças que não desenvolvem bem na escola. A gente vai fazer a audiometria e descobre a sua otite média serosa. E também, mais uma coisa importante, que é os pacientes que reclamam que ficam com o ouvido abafado durante o voo. Muito comum, tá? Porque, doutora, eu viajei de avião, às vezes fiz uma viagem internacional e depois meu ouvido não desentupiu mais. Recebi agora na época do turismo, né? Muito comum, atendi vários casos assim. Então, a gente, por causa da despressurização do avião, a gente tem a nossa tuba auditiva e às vezes ela fica inflamada, um pouco incompetente, a gente não consegue fazer a gente não consegue igualar a pressão do nosso ouvido com o ambiente externo. E no avião, como a gente tem muita despressurização, esse catarro que fica ali, vou chamar de catarro, essa secreção que fica ali, ela causa esse abafamento no ouvido. E uma coisa também que eu quero chamar muita atenção aí dos pacientes. Gente, paciente que tá gripado, com sinusite, com otite, evitar ir fazer viagem aérea. Ou, se você está nesse caso, com alguma dessas coisas, tem uma viagem programada, procure um otorrino antes da tua viagem, pelo menos com uns 4 a 5 dias antes. Para que você possa fazer um tratamento para que a pessoa não tenha incômodo quando chegar na viagem, né? Porque é muito comum os pacientes ficarem com muita dor durante o voo e até causar perfuração de membrana do tímpano. Não aproveita a viagem. Atendi também uma estudante que ela era de Florianópolis, né? Mas ela estava indo fazer faculdade nos Estados Unidos, ia ter horas de voo. E lá em dólar, hein? Lá em dólar. Exatamente. Imagina chegar lá sem plano de saúde, tendo que procurar um médico. Nossa. Aí ela me procurou no dia da viagem. Ela foi de mala pro consultório. Ô, doutora, eu tô indo viajar. Resolve meu problema aqui, por favor. Foi exatamente assim. Eu falei assim, olha... Ela até me perguntou, será que eu cancelo o voo? O que eu faço? Eu falei assim, não, olha, do jeito... Aí eu avaliei, obviamente, do jeito que tava. Não tinha necessidade de cancelar o voo, mas eu dei uma medicação pra ela usar durante o voo. Entendi. E que aí, durante o voo, ela ia conseguir fazer uma pressurização melhor ali na tuba auditiva dela e que ela ia não... Mas tem casos em que você não recomendaria a paciente? Alguns casos a gente não recomenda o paciente, por tua conta em risco. Eita. Então a pessoa perde uma viagem de de milhares de reais por conta de não ter feito essa preparação. Essa preparação. As pessoas acham que o Google é médico também. As pessoas olham tudo no Google, né? E aí teve uma época que as pessoas pesquisavam no Google e tudo era virose. As pessoas começaram... Mas tem que procurar o profissional de cada área para conseguir ter essa consulta. E muitas vezes a gente consegue não cancelar essa viagem tomando algumas medidas preventivas ali, 2 dias antes da viagem. Precisa de tempo, né? Para poder tratar o paciente. Essa paciente, ela conseguiu sim viajar,
mas com algumas medidas que eu orientei ela na hora da E consulta. o principal, né? Já pensou se ela não tivesse ido numa consulta com você? O que aconteceria é que ela Ia sofrer a viagem toda. Exatamente. E aí, o que ela ia fazer? A viagem para os Estados Unidos não é uma viagem curta, né? Não é daqui, Acho que por eram exemplo. 16 horas de viagem. E E aí a escala, em conexão... dependendo para a área dos Estados Unidos, né? É muito tempo. Aí, quando ela chega lá... Imagina, ela sair do avião e ir direto para um hospital. Estraga a viagem ou então Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.